Em junho de 2010, o Brasil foi abalado por um desaparecimento que rapidamente deixou de ser apenas um caso de polícia para se tornar um dos maiores dramas criminais da história recente do país. Elisa Samúdio, uma jovem modelo de 25 anos, sumiu sem deixar rastros, e o mistério que se seguiu prenderia a atenção de milhões, revelando uma trama de paixão, obsessão e violência inimagináveis. A repercussão inicial foi um burburinho nas redes sociais e nos noticiários, mas logo escalou para um frenesi midiático à medida que os detalhes sombrios começavam a emergir. Quem era Elisa Samúdio? Uma mulher em busca de seus sonhos, que havia se aventurado no mundo da moda, mas cuja vida tomou um rumo inesperado e trágico ao se envolver com um dos nomes mais promissores do futebol brasileiro. Sua trajetória foi marcada por essa relação turbulenta com Bruno Fernandes, o então goleiro do Flamengo, e principalmente pela gravidez que, de um momento de alegria, se transformou no estopim de sua derrocada. Elisa lutava para que o pai de seu filho, Bruninho, assumisse suas responsabilidades, uma batalha que, infelizmente, custaria sua vida. Do outro lado desse drama estava Bruno Fernandes. No auge de sua carreira, o goleiro era uma estrela em ascensão, o capitão do Flamengo, um ídolo para a torcida rubro-negra e um nome cotado para a seleção brasileira. Sua imagem pública era a de um atleta bem-sucedido, carismático e forte. Ninguém poderia imaginar que por trás daquele sorriso confiante e da habilidade nos gramados se escondia uma faceta obscura capaz de planejar e executar um crime tão hediondo. A queda de Bruno seria tão espetacular quanto sua ascensão. O ponto de virada decisivo para Elisa foi a recusa categórica de Bruno em reconhecer a paternidade de Bruninho. Ela tentou de todas as formas que o goleiro assumisse o filho e pagasse a pensão alimentícia, um direito básico da criança. Elisa buscou a justiça, fez declarações públicas e, em um ato de desespero e determinação, foi até a casa de Bruno para exigir o reconhecimento. Essa insistência, essa busca por seus direitos e os de seu filho, selou seu destino. Os últimos dias conhecidos de Elisa Samúdio foram marcados por essa tensão crescente. Em junho de 2010, ela viajou do Rio de Janeiro para Minas Gerais, supostamente a convite de Bruno, para que ele finalmente conhecesse o filho e resolvesse a questão da paternidade. O que parecia ser uma esperança de reconciliação, ou ao menos de um acordo, transformou-se em seu último ato. Após chegar a Minas Gerais, o silêncio. Um silêncio que se tornou ensurdecedor e que rapidamente alertou amigos e familiares. Elisa simplesmente desapareceu. A pergunta que ecoou por todo o país era angustiante e chocante. Como uma jovem mãe desaparece sem deixar vestígios? E por que a suspeita recaiu sobre um ídolo nacional, uma figura pública tão aclamada? O caso Elisa Samúdio se tornaria um espelho das contradições da sociedade, da violência de gênero e da impunidade que muitas vezes assola o Brasil. As investigações prometiam desvendar os fatos por trás dessa tragédia, revelando uma teia de conspiração que superaria qualquer ficção. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. A investigação começou de forma lenta, quase hesitante, como se a polícia relutasse em acreditar que um atleta tão proeminente pudesse estar envolvido em algo tão macabro. No entanto, a pressão da mídia e o clamor da família de Elisa, desesperada por respostas, forçaram as autoridades a aprofundar-se no caso. Não demorou muito para que os primeiros nomes começassem a surgir, peças-chave em um quebra-cabeça sombrio, que ligaria o goleiro Bruno a um crime hediondo. Luiz Henrique Ferreira Romão, conhecido como Macarrão, amigo e braço direito de Bruno, foi um dos primeiros a ser apontado como suspeito. Sua proximidade com o goleiro e seu comportamento evasivo levantaram bandeiras vermelhas.
Em seguida, surgiu Marcos Aparecido dos Santos, o temido Bola, um ex-policial conhecido por sua frieza e seu histórico de violência, cuja ligação com Bruno e Macarrão adicionou uma camada ainda mais sinistra à trama. O ponto de virada na investigação veio com o depoimento chocante do primo adolescente de Bruno, Jorge Luiz Rosa. Com apenas 17 anos na época, Jorge quebrou o silêncio e revelou detalhes aterrorizantes sobre o sequestro e o assassinato de Elisa. Seu testemunho, carregado de medo e culpa, pintou um quadro horripilante. Elisa teria sido levada à força para um sítio em Vespasiano, Minas Gerais, onde foi mantida em cativeiro. As palavras de Jorge desenharam a imagem de uma mulher aterrorizada, suplicando por sua vida e pela do filho, enquanto era vítima de uma crueldade inimaginável. A brutalidade do crime, revelada por Jorge e corroborada por outras evidências, era de gelar o sangue. Elisa não apenas foi assassinada, mas seu corpo teria sido esquartejado e dado a cachorros, ou cimentado em uma laje, tudo para que não houvesse vestígios. Bola, com sua experiência em lidar com situações extremas e sua reputação de executor, foi apontado como o responsável pela execução e ocultação do cadáver. A frieza e a premeditação com que o crime foi cometido chocaram o país, expondo uma face da criminalidade que parecia tirada de um filme de terror. O motivo, segundo as investigações, era simples e cruel. Bruno não queria assumir a paternidade de Bruninho nem pagar pensão. E Elisa se tornara um problema a ser eliminado. A teia de conspiração se estendia para além de Bruno, Macarrão e Bola. Daiane Rodrigues, a ex-esposa de Bruno, também foi implicada no caso. Sua participação foi crucial na tentativa de ocultar o bebê Bruninho, que foi entregue a ela após o assassinato da mãe. Daiane tentou fazer com que a criança fosse criada por outra pessoa, afastando-a do contexto familiar e do conhecimento público, em uma demonstração do esforço coletivo para apagar os vestígios de Elisa e de seu filho. A busca pelo corpo de Elisa Samúdio tornou-se um dos aspectos mais frustrantes e dolorosos do caso. Apesar dos depoimentos e das intensas buscas realizadas pela polícia em diversas localidades de Minas Gerais, os restos mortais de Elisa jamais foram encontrados. Essa ausência do corpo, um elemento crucial para a justiça e para o luto da família, permanece um mistério até hoje, adicionando uma camada de dor e incompletude à tragédia. A impossibilidade de dar um enterro digno a Elisa assombra seus entes queridos e a memória do caso. Os julgamentos que se seguiram foram longos e repletos de reviravoltas, com a mídia acompanhando cada detalhe. As provas apresentadas, incluindo o depoimento de Jorge, as escutas telefônicas e as contradições dos envolvidos, levaram às condenações. Bruno Fernandes foi condenado por homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver, recebendo uma pena de mais de 22 anos de prisão. Macarrão foi condenado por sequestro e cárcere privado, e Bola pela execução de Elisa. Outros envolvidos menores também receberam suas sentenças, fechando um capítulo legal, mas não emocional, de um dos crimes mais impactantes do Brasil. A condenação de Bruno Fernandes marcou o fim de sua carreira no futebol de elite. A queda de um ídolo foi meteórica e brutal. De capitão do Flamengo e promessa da seleção brasileira, ele se tornou um presidiário, com sua imagem pública irremediavelmente manchada. As tentativas de retorno aos gramados após a progressão de regime, com passagens por clubes menores, foram sempre acompanhadas de intensa polêmica e repúdio, mostrando que a sociedade não esqueceu o crime. Cada vez que Bruno tentava reerguer sua carreira, o clamor popular se levantava, questionando a justiça e a memória de Elisa Samúdio. Enquanto Bruno tentava reconstruir sua vida profissional, a história de Bruninho, o filho de Elisa e Bruno, seguia seu próprio curso doloroso.
Criado pela avó materna, a quem carinhosamente chamava de mãe, o menino cresceu sob a sombra de um crime que lhe tirou a mãe e colocou o pai atrás das grades. A avó, uma figura de força e resiliência, dedicou sua vida a proteger e educar Bruninho, tentando oferecer-lhe uma infância o mais normal possível, apesar do peso de ter sua história ligada a um caso tão hediondo. Bruninho representa a vítima inocente, o legado vivo de uma tragédia que marcou uma família inteira. O caso Elisa Samudio acendeu um intenso debate público sobre a justiça no Brasil. A pena de Bruno, sua progressão de regime e as diferentes percepções de justiça relacionadas ao caso geraram discussões acaloradas. Para muitos, a pena foi insuficiente diante da brutalidade do crime. Para outros, as leis foram aplicadas conforme o previsto. O sistema penal brasileiro foi posto à prova e a indignação popular muitas vezes se manifestou contra a burocracia e a lentidão da justiça, reacendendo a eterna questão sobre como a sociedade lida com criminosos de alta visibilidade. A mídia desempenhou um papel ambíguo, mas inegável, em todo o processo. A cobertura intensa do caso, com detalhes muitas vezes sensacionalistas, manteve o público informado, mas também influenciou a opinião pública e, em certo grau, o andamento da investigação e dos julgamentos. A exposição midiática massiva garantiu que o caso não caísse no esquecimento, mas também levantou questões éticas sobre os limites da cobertura jornalística em crimes tão delicados. O caso Elisa Samudio, ocorrido em 2010, tornou-se um triste precursor do debate sobre a violência de gênero no Brasil. Muito antes da formalização da lei do feminicídio, em 2015, a história de Elisa já escancarava a brutalidade com que mulheres eram tratadas por parceiros ou ex-parceiros. O crime contra Elisa não foi apenas um assassinato, foi o ápice de uma série de violências, de tentativas de controle e de negação de direitos, tornando-se um símbolo da luta contra a impunidade e da necessidade urgente de proteger as mulheres. E, no entanto, os mistérios não resolvidos continuam a assombrar o caso. A ausência do corpo de Elisa Samudio permanece a ferida mais aberta, a incógnita que impede o encerramento completo. As especulações sobre onde seus restos mortais estariam, se realmente foram dados aos cachorros ou cimentados, alimentam a curiosidade popular e a dor da família. A impossibilidade de dar um adeus digno impede o luto e mantém a memória de Elisa em um limbo de perguntas sem respostas definitivas. O legado do caso Elisa Samudio é multifacetado. Ele é um marco na justiça criminal brasileira, um lembrete sombrio sobre a violência e a impunidade e um espelho das falhas sociais. Serve como um chamado à reflexão sobre a responsabilidade social de figuras públicas, a importância da busca incessante pela verdade e a necessidade imperativa de não esquecer as vítimas. A história de Elisa, Bruno e Bruninho nos força a confrontar as consequências da crueldade humana e a reafirmar a urgência de construir uma sociedade onde a vida de uma mulher seja sempre valorizada e protegida. O caso Elisa Samudio é um eco persistente, uma voz que clama por justiça e por um futuro onde tais atrocidades não se repitam.